Boa noite, queridos, queridas. Vamos acalmar a nossa mente, serenar nossos corações e vamos ler uma mensagem. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, e fala assim: Senhor, sinto-me tão pequenino diante de tua obra, cheia de majestade e beleza, que deleitam os meus olhos. O universo é tão grande que tudo se torna insignificante diante dele. O tempo, infinito, e minha existência aqui tão passageira. Mas, Senhor, estou feliz. Alegro-me em confessar-te que eu sou maior que tudo isso, porque tu estás dentro de mim. Que lindo, né, gente? Olha, uma mensagem aparentemente pequena, mas com tanto movimento interior, né? Então, que a gente possa se sentir assim também, né? Cheio de majestade e beleza, para que a gente possa se aproximar do nosso Pai, né? De amor e bondade. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, por ter conseguido estar aqui, por estar aqui conosco, tratando de cada um de nós, cuidando dos nossos corações, e que tenhamos uma noite tranquila, serena e abençoada. Que a Cláudia possa ser inspirada, que veio aqui com tanto carinho trazer mais um estudo para essa noite, para nos engrandecer, né? Então, Mestre Jesus, cuida de nós, cuida dos nossos amores e que possamos ficar bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a direção material da casa pelo convite, pela oportunidade. Estou com uma tremenda responsabilidade, porque já estava entrando ali, encontrei a companheira que está vendo pela primeira vez. Ela falou para mim, estou vendo pela primeira vez. Que responsabilidade. Então, seja muito bem-vinda, né? Faço a palavra, com certeza, de todos os trabalhadores aqui da casa. E peço o amparo da espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos da casa, para que eu possa transmitir para vocês tudo aquilo que eu estudei um pouquinho antes e que eu quero agradecer também pela oportunidade, porque foi muito legal me debruçar mais uma vez sobre esse tema, refletir sobre ele e, enfim, trazer para vocês, então, o que eu pude estudar um pouquinho antes. O nosso tema hoje é esse: a humanidade realmente começou com Adão e Eva? É uma pergunta. E esse tema se baseia em algumas questões do Livro dos Espíritos, que vai a questão 43 até a questão 59. Então, são muitas questões e a gente não vai trabalhar todas aqui. Então, eu já deixo de antemão a recomendação para vocês pegarem em casa, para se aprofundar, né, com mais calma e se inteirar ainda melhor do assunto. Meu nome é Cláudia, né, para aqueles que não me conhecem ainda, e é um prazer estar aqui mais uma vez, volto a repetir. Então, a gente vai trazer as referências que nós utilizamos para realizar o estudo. Então, a gente utilizou o livro A Gênese, que eu recomendo fortemente também que vocês leiam. Ele esmiuça bastante essas questões que são do Livro dos Espíritos, porque, para aqueles que não sabem, a Gênese foi escrita depois. As obras básicas do Espiritismo, todas elas têm origem no Livro dos Espíritos, né? Dividido em várias partes. Então, depois do Livro dos Espíritos veio o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e, finalmente, a Gênese, que trata exatamente da primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação dos espíritos e tal. Então, é uma obra importante, né, para a gente complementar a leitura do Livro dos Espíritos. Então, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução do Guilherme Ribeiro, da 5ª edição francesa, foi a que eu utilizei.
O Livro dos Espíritos, também, de Allan Kardec, Princípios da Doutrina Espírita, também da FEB 1987. Utilizei também como recurso, né, para consulta o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, de 1993, e também o livro O Consolador, também do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel também, de 1998. E eu vou trazer nos slides algumas imagens que foram extraídas da internet. Também vou trazer algumas fontes que eu consultei da internet. E aí nos slides vão ter a referência lá, tá? Da onde eu tirei. Ok? Bom, dito isso, vamos para o nosso estudo propriamente dito. Então, a humanidade realmente começou com Adão e Eva? Essa informação está contida na parte do Livro dos Espíritos que se intitula A Criação, capítulo 2, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. E esse capítulo é dividido em subitens, e me coube, então, esses itens que estão aqui, esses 5. O item 1, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e a questão 59, que se refere a considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, que é uma explanação do Kardec, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma explanação do Kardec, que é bem longa, então eu recomendo, eu vou trazer só um pedacinho, então eu recomendo que vocês depois leiam com mais tranquilidade. Ok, até aí a gente vai seguir essa ordem. Vamos abordar os temas dessa forma. Como vocês podem ver, são temas bem complexos. A gente não vai aprofundar, porque não tem nem tempo, tá? Mas a gente vai tentar pegar os pontos principais, os pontos que me chamaram a atenção, para trazer para vocês. E aí, antes da gente iniciar no assunto propriamente, eu quero trazer essa afirmativa aqui, que está no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 55. Kardec afirma para a gente: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, o que Kardec está trazendo para a gente? Lembrando, o livro A Gênese foi escrito em 1868, século XIX. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então, naquela época, o conhecimento, o entendimento das coisas era um. Hoje, no século XXI, nós já temos outros conhecimentos que ajudam a responder muitas questões que eram feitas naquela época por Kardec aos espíritos e que, até os dias atuais, se mantêm coerentes. Entende? Mas, ainda assim, Kardec fez esse alerta para a gente. Por quê? O Espiritismo tem que caminhar de par com o progresso. Não é lícito para nós colocarmos a cabeça dentro da terra e escondermos ali o entendimento. Então, se a ciência descobre algo e nós, àquela época, não sabíamos, nós vamos assimilar esse conhecimento e aplicar ao nosso entendimento. É isso que Kardec está nos orientando aqui. Então, se novas descobertas demonstrarem que há algum erro, a gente vai modificar esse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, ele e o Espiritismo. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão, porque Kardec, quando Kardec, né, escreveu as obras lá com o amparo da espiritualidade, ele trouxe para a gente o quê? Que a fé tem que ser raciocinada. A fé, ela é inabalável, mas ela tem que ser raciocinada. Então, cabe a nós questionarmos. Será que isso faz sentido? Está certo? É isso mesmo? É lícito? Isso não está errado, a gente questionar.
né? Nós não podemos esquecer que nós, enquanto espíritos imortais, vimos de várias encarnações. Nós já tivemos várias experiências em várias inclinações religiosas, vamos dizer assim. Então, nós trazemos em nós determinadas convicções que, às vezes, são difíceis de serem superadas, né? Eu estava achando interessante que essa semana eu estive com uma companheira, uma conhecida, e ela é frequentadora de uma casa espírita, né? E aí eu estava oferecendo para ela alguma coisa, um doce, um pedaço de bolo, alguma coisa, aí ela falou assim, não, ela estuda, ela frequenta a casa espírita e tal. Não quero, não, eu não posso. Não, ela falou assim, não devo. Aí eu falei assim, não deve? Aí pensei, está de dieta, né? Eu pensei que fosse alguma coisa assim. Aí ela falou assim, não, estou na quaresma. Aí eu, quaresma? Aí eu, na mesma hora, atinei, olha, ela traz nela ainda, né, determinados rituais, vamos dizer assim, determinadas convicções de uma orientação religiosa que ela deve ter até bem pouco tempo utilizado, frequentado e tudo mais. Então, às vezes, né, a gente tem essas experiências. E aí, o que nos cabe? Julgar? Apontar o dedo? Não. Me causou estranheza por eu saber que ela é espírita. Mas está tudo certo, né? É o passo a passo de cada um. E assim somos nós. Nós também trazemos essas vivências, muitas vezes, né, de outras experiências que tivemos, e, às vezes, nos custa um pouco aceitar e compreender determinadas questões. Mas Kardec sempre aqui assertivo, né, nos orientando a utilizarmos a ciência acima de tudo. Tá certo? Bom, e aí, ainda nesse raciocínio, a gente foi lá na questão 18 do Livro dos Espíritos e Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então, será que a gente vai ter o conhecimento de tudo aqui, nessa vivência que nós estamos tendo, nesse orbe? Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Aí os espíritos responderam: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então, conforme nós vamos, o espírito vai evoluindo, se depurando, caminhando, as revelações vão chegando. E assim a gente pode ver que de fato né? Quantas informações nós conseguimos, né, nesse século XX, muito mais do que nós conseguimos quase que em 19 séculos. Né? Então, aí vocês vão dizer para mim, mas Cláudio, os espíritos estão evoluindo no mundo que a gente está hoje? Estamos, gente, tenham fé, estamos evoluindo sim. Já fomos bárbaros, hoje em dia não somos mais. Alguns ainda, né? Mas a maioria não. Então, ele diz lá, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, faculdades essas que nós vamos conseguir adquirir conforme formos evoluindo enquanto espíritos. Tá? Isso é importante. Então a gente nunca vai alcançar esse patamar? Sim, vamos. Mas não nesse orbe como ele se encontra hoje. Porque como nós estamos hoje, qual é a nossa constituição física? Ainda nos impede de compreendermos algumas coisas. Mas à medida que nós formos progredindo enquanto espíritos, essa vestimenta nossa aqui também vai se modificar, também vai se depurar. E aí esse véu vai se levantar e nós vamos conseguir compreender outras coisas que hoje temos dificuldade de compreender. Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 2. Até aí, tudo bem? Aí, eu trago para vocês uma questão importante para o nosso entendimento de conceitos. Eu ainda não cheguei nas nossas perguntas, tá? Eu estou preparando aqui vocês. Então, esses conceitos são, lá no Livro dos Espíritos, também no capítulo 2, na questão 27, os Espíritos trazem para a gente que o universo é constituído elementos gerais do universo. Acima de tudo, Deus, que está aqui, o Espírito e a matéria.
E envolvendo isso, nós temos o fluido cósmico universal, que vocês já devem ter ouvido falar também, menos elas que estão vindo pela primeira vez. E vão com calma, não precisa se preocupar que tudo isso vocês vão entender, tá? É porque vocês chegaram num dia que o tema é... Mas, enfim, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, e mesmo, né, com esse tipo de tema, a gente encontra, né, o consolo, o entendimento é muito legal. E aí, então, os elementos gerais do universo são esses. Deus, que está acima, né, de tudo, e Ele criou o espírito e a matéria. E esses elementos estão imersos no fluido cósmico universal, que, como bem trouxe a página inicial, né, nos presenteia com o universo, esse universo maravilhoso, no qual nós estamos mergulhados. E nesse universo temos o quê? Diversos globos. Globos como o nosso, que é um globo onde habitam aqui seres ainda imperfeitos, em fase, né, de evolução. Então, é um planeta de provas e expiações. Planetas primitivos, que são aqueles planetas ainda, né, destinados à infância do espírito, vamos dizer assim, quando os espíritos são criados e tudo mais. E temos, acima de nós, outros planetas, né, que estão em melhor colocação, vamos dizer, né? São planetas de regeneração, planetas celestes, planetas ditosos, mais adiantados que o nosso. Que a nossa imaginação até deseja, anseia, mas ainda não consegue imaginar, né, sequer como seja. Tá bom? Então, esses são os elementos gerais do universo. Dito isso, como será que esses planetas são criados? Como será, né, que é o nosso tema de hoje, que o nosso planeta teve origem? Por que será que ele foi criado? Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traz para a gente uma informação importantíssima a respeito da gênese planetária, quer dizer, como foi criado o nosso planeta, né? Ele diz lá que Jesus e uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo foram os arquitetos espirituais do nosso planeta. E de que forma isso se deu? Então, lá nesse livro também, Emmanuel descreve poeticamente, tá, gente, que uma nebulosa se desprendeu do Sol e que essa nebulosa, então, foi trabalhada pelas mãos augustas de Jesus e desses espíritos, formando, então, o que nós conhecemos hoje como planeta Terra. E isso levou milhares de anos, não foi uma coisa rápida. E a gente sabe disso hoje, né? A ciência hoje já caminhou para esse entendimento. Mas que toda essa vivência de Jesus moldando e preparando o planeta Terra teve por objetivo trazer os espíritos para que aqui habitassem e aqui progredissem. Então, ele segue lá, ainda nesse livro, que Jesus foi o divino escultor e que ele operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando, prestem atenção, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir em amor, claridade e justiça. Então, Jesus e esses espíritos perfeitos, né, amando de Deus, trabalhando com esse objetivo, criaram o nosso planeta para que nós pudéssemos, enquanto espíritos, né, vir habitar para caminharmos e progredirmos, tá certo? Então, assim se deu. E aí, ele fala, ainda nesse livro, como é que se deu o início de tudo? Como é que aconteceu? Teve a gênese planetária, então Jesus, né, elaborou lá, em suas mãos divinas, e depois, daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra.
Gente, pulei aí várias etapas, lógico, né? Para que a gente possa chegar onde a gente quer. Então, todo esse processo de formação do planeta é descrito, né, no livro A Caminho da Luz, é descrito lá na Gênesis, vocês podem consultar, mas eu já fui direto ali ao ponto. Então, depois que esses elementos tinham se solidificado, né, na forma da Terra, nos oceanos, então pôde-se observar um elemento viscoso que cobria toda a Terra. E assim, alguns livros descrevem, né, como tinha um caldinho quente, né, porque o planeta ainda estava ali naquela alta temperatura, né? Então, estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, ali, né, começava a vida como a gente conhece hoje, tá? Mas o germe sagrado. E aí eu trouxe para vocês o que é protoplasma, né? Protoplasma é a totalidade da estrutura da célula, incluindo o citoplasma e o núcleo, tá? Segundo o Wikipédia. Então, é lá aquela célula primitiva, né? Que dali, então, se originaria todo o restante. Lembrando que isso se originou aqui, ó, do elemento viscoso que cobria toda a Terra. Mas como é que isso se deu? Foi simples assim? Apareceu? Foi uma geração espontânea e tal? Existem algumas teorias, né? E Kardec faz lá a pergunta para o livro, para os espíritos, no livro dos Espíritos, a questão 44. Ele pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, ele pergunta, de onde vieram para a Terra? Né? Como se eles tivessem vindo de fora para cá. Aí os espíritos respondem: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Germens, então estava lá, né, na origem, não é germe não, tá, gente? Germens. O início, o princípio de tudo estava aqui, latente, a Terra já continha e aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Aí Kardec, na Gênese, ele vai esmiuçar melhor isso, no livro, né, a Gênese. E aí ele traz para a gente, segundo a definição que ele traz nesse livro, ele traz a Gênese orgânica. Lembrando que esse livro foi escrito em 1868, tá? E aí ele diz lá: inumerável variedade de princípios elementares combinados em proporções diferentes, dando origem aos corpos da natureza. E aqui eu trago para vocês, só a título de curiosidade, para quem fez o 2º grau, né? A tabela periódica, quem conhece, né? Quem fez lá o fundamental, que contém os elementos, né? Tanto orgânicos como inorgânicos. E o que ele está dizendo aqui é que dessa variedade de princípios elementares foi feita uma combinação em proporções diversas, e daí, então, os corpos da natureza tiveram origem. Essa é a Gênese orgânica. É a teoria que Kardec defendeu lá na Gênese. Hoje em dia... e aí ele ainda traz, ele ainda traz princípio vital. O que é o princípio vital? É o princípio ativo no ser vivente, mas extinto no ser morto, e que dá substância, propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Nós estamos falando aqui de qualquer ser vivo, não estamos falando do princípio espiritual, estamos falando dos seres vivos, tá? O princípio espiritual, se vocês quiserem depois se aprofundar, ele traz lá também as explicações. Mas aqui a gente está se referindo à criação da vida. E aí, essa teoria da Gênese orgânica, ela é válida até hoje. Kardec já falava dela lá e ela até hoje é defendida. Mas, junto com ela, tem uma segunda teoria científica também, que é chamada panspermia. Essa teoria, ela defende que o surgimento da vida
aqui na Terra teve início a partir de seres vivos ou de substâncias que foram, né, precursoras da vida, mas que vieram de outros locais do universo e que chegaram até aqui a crosta, né, por meio do quê? De meteoros, coisas desse tipo. E ele diz lá, né, em outras palavras, a vida teria se originado em outros planetas e foram trazidas para a Terra através de esporos ou formas de vida resistentes, aderidas a meteoritos que caíram sobre a Terra e que ainda continuam caindo. Essa é uma segunda teoria científica, tá, gente? E aí eles dizem que uma teoria não invalida a outra, pelo contrário, que elas podem, inclusive, ter acontecido simultaneamente, porque realmente nada impede que tenha sido dessa forma. Ok até aí? Então, Kardec, já lá em 1868, ele já estava ali firme. A gente não pode esquecer que o século XVIII foi um ano de luzes, né? Muito conhecimento também se deu, principalmente na França. Kardec era um estudioso, era um homem, né, de cultura, ele estudava bastante. E aí, ele, quando escreveu esse livro, obviamente, teve o auxílio, né, da espiritualidade superior e também pesquisou bastante. Então, a teoria dele é a gênese orgânica, tá? Aí, na questão 48, o Kardec pergunta aos espíritos: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos responderam que não. E ainda disseram que todos os cálculos, os vossos cálculos, são quiméricos. E a gente deve considerar que lá em 1857, realmente, a gente não tinha ideia exata de há quanto tempo isso havia se dado. Ainda estávamos, né, nos baseando em algumas teorias da criação, que a Terra havia sido criada em 6 dias, coisas desse tipo. Então, os espíritos responderam que os nossos cálculos eram quiméricos, referentes àquela época que nós estávamos. Mas nós avançamos, nós evoluímos enquanto espíritos. Então, hoje, nós já temos acesso a informações diferentes, né? E aí, eu trouxe isso aqui para vocês como curiosidade, porque eu encontrei, lá, vocês já devem ter lido a respeito, né, que nós temos um parente chamado Luca, que é o parente mais distante de todos os seres que hoje encontramos na Terra. E ele data de aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, a gente já tem uma noção, né, de quando os seres vivos foram criados, diferentemente da resposta ali que os espíritos nos trouxeram. Mas, ainda assim, gente, é uma ideia aproximada, né? E aí ele diz que esse Luca não faz referência a um exemplar específico, mas a um tipo de organismo unicelular que evoluiu por milhões de anos. Lembra que o Emmanuel falou lá da protoplasma e tal? Olha aí. A ciência e o espiritismo caminhando junto, né? Então, todos os seres vivos compartilham um código que traduz a informação contida no material genético, no DNA e no RNA, para viabilizar a produção dos aminoácidos que vão dar origem às proteínas e, em última instância, à vida. Essa é uma informação científica, né? E aí a gente vê aqui nessa ilustração, que é apenas uma ilustração, obviamente, mas a gente vê aqui, né, representado como se fosse um organismo unicelular que foi, com o passar dos anos, se aprimorando, se tornou uma estrela, depois vivemos, né, dentro da água, como anfíbios e tal, fomos evoluindo, chegamos aqui aos animais da pré-história, depois chegamos aos primatas e daqui fomos evoluindo até chegarmos ao hominídeo, tá certo? Então, é uma representação aqui, tá, gente? Esquemática. Mas diz aqui que todos nós, né, partimos dessa origem aqui, desse organismo unicelular e que evoluiu nesses milhões de anos. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tomara que esteja tão interessante para vocês como foi para mim estudar. Sei que é um pouco árido, mas é legal depois a gente, né, pensar em tudo isso. Isso é a nossa origem, né? Somos nós. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Essas informações eu encontrei aqui, tá? Nesse site aqui, terra.com. Bom, e aí
tendo isso em vista, né, a gente se pergunta, então, a espécie humana começou, então, com um único homem? Se a gente tem hoje, né, nós temos essa informação, a gente pode considerar que, a partir de um único elemento, se originou toda a humanidade? Então, Kardec fez essa pergunta para os espíritos, e os espíritos responderam que não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E, obviamente, aqui, gente, a gente está trazendo... Kardec perguntou a Adão por quê? Kardec vivia na França. Qual era o conhecimento lá, naquela época, em termos de religião? Era a religião católica, que era a religião dominante, e a religião, talvez, protestante, né, na época que estava lá, porque ela se limitava ali à Europa. Mas a gente sabe que não temos apenas esse conhecimento. Esse conhecimento de Adão é característico lá da população europeia e foi difundido posteriormente para os outros continentes. Mas era a orientação que eles tinham, que tem origem em quê? Na civilização hebraica, né, que traz para a gente esse conhecimento e que depois foi transferido para o catolicismo, né, conhecido como catolicismo. Tá bom? Cristianismo, em parte, né, catolicismo. Então, mas aqui Kardec faz a pergunta e fica claro pelos espíritos que não teve origem em um homem só. E aí a gente pode, aqui, fazer uma observação. Vocês já tiveram curiosidade de ler a Bíblia nesse pedaço que fala de Adão e Eva? Para mim, já tem uma contradição ali. Por quê? Adão e Eva, vou considerar aqui a alegoria, né? Tiveram lá a questão do pecado e tudo mais. Eles tiveram 3 filhos. Aí, 2 brigaram, Caim e Abel. Caim matou Abel, né? Eu sempre confundo. Mas Caim matou Abel. E qual foi o castigo de Caim? Ser exilado, ir embora, sumir dali e não voltar mais. E o que acontece com ele quando ele vai embora? Ele encontra. Quer dizer, mas como é que pode? Se a origem havia... Entendeu? Então, assim, a contradição está no próprio texto. Basta que a gente, né, tenha um olhar para isso. Então, assim, eu não estou, obviamente, falando, sendo contra. Isso é uma alegoria que serviu para explicar muita coisa àquela época. E é justo, né, que as pessoas tenham essa crença. Mas a gente precisa, lembrando mais uma vez aí do raciocínio da ciência, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Então, se Caim foi exilado, e quando ele exilou, ele conheceu lá outras pessoas, inclusive casando, constituindo família, criando outras tribos, né, que depois se multiplicaram e tudo mais. Então, Adão e Eva não poderiam ser somente o único casal ali daquele local. E ainda mais sendo a Terra, né, tão grande como a gente sabe que hoje que é. E aí, Kardec, na questão 51, ele traz o seguinte comentário. Ele fala assim: as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, então, antes que o Cristo viesse, já havia sido, né, feito muitos progressos. Então, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Porque, segundo a Bíblia, a existência, né, de Adão e Eva é muito próxima, maneira de dizer, né? Mas é muito recente. Então, como é que nós teríamos conseguido evoluir tanto em termos de humanidade, como Kardec traz, se não existia nada antes deles? E aí ele complementa: muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E aí, mais uma vez reforçando, é uma cultura europeia, tem origem na Europa, naqueles povos ali, no caso, né,
como é que chama aquele lugar no Oriente Médio, né? Onde os judeus viviam e tal. O Egito, depois. Então, começa ali. A origem desse mito é iniciada ali. Porém, aí eu achei legal, fui pesquisar, existem outros mitos, né? Outros mitos da criação, como as diferentes culturas explicam a origem do mundo. Então, é mais um motivo para a gente olhar esses dois personagens de uma forma mais alegórica. Porque, por exemplo, existe o mito da criação egípcia, que está relacionado à criação do mundo por meio de deuses, né, que se uniram e tudo mais. Há o mito da criação grega, que também é bem forte, né, que é o Deus tal, juntou com Deus não sei o quê e tal, geralmente associado à figura de um masculino e feminina. Por quê? Para que eu penso que isso tem muita relação com o que acontecia com eles. Então, eles, né, traziam, personificavam, porque não podiam imaginar algo diferente daquilo que eles viviam ali. E, por isso, também o mito de Adão e Eva, obviamente. Também tem o mito da criação nórdica, da criação maia, que é muito semelhante a esse, né, da polaridade feminina e masculina. O mito da criação cristã, que aqui é judaico-cristã. O mito da criação hindu e o mito da criação japonesa. Era muito legal, mas não ia dar tempo de eu falar, então eu só trouxe assim, só citei, porque eram coisas interessantíssimas, mas tudo a nível dessa questão de o Deus assim juntou com o Deus assado, não sei o que e tal, e com isso deu a origem, aí nasceu a humanidade e tudo mais. Então, existem diversos mitos. Adão e Eva é o que nós conhecemos mais, tá certo? Até por conta da nossa origem também, né? E aí, dito isso, tendo em vista essa alegoria, qual seria a origem da humanidade segundo a ciência? O que a gente sabe hoje, né? O que a ciência nos fala, nos traz? Ela nos diz que a hipótese científica mais aceita atualmente da origem da humanidade é de que a espécie humana moderna, que é conhecida, né, como Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Então, lembra que a gente falou lá no início, né, que Jesus primeiro manuseou lá a esfera, a nebulosa que se desprendeu, ficou trabalhando isso, aí foram criados os continentes, aí vieram os oceanos, aí depois subiu, aí se separou e tal. Quer dizer, quanto tempo isso levou? O planeta teve que resfriar, né, e tudo mais. Então, o planeta tem milhões de anos, mas a humanidade tem cerca de 200 mil anos, que é coisa pra caramba também, né? Mas, proporcionalmente, nem se compara. Então, foi necessário esse processo evolutivo de milhões de anos para que o planeta tivesse condições de receber a vida, como a gente conhece hoje, tá certo? E aí ele continua, que a maioria dos cientistas reconhece que houve cerca de 15 a 20 espécies diferentes de humanos primitivos. No entanto, não há concordância sobre como essas espécies estão relacionadas, ou quais delas simplesmente se extinguiram. E a gente sabe que houve a questão da migração pela necessidade, né? Eles caminharam e povoaram todos os continentes, e daí, então, essa questão dessa diversidade. E aqui ele diz, né, que haviam 20 espécies diferentes de humanos primitivos. E eles foram se encontrando, se relacionando, brigando, guerreando, sobrevivendo, e daí veio então a origem das raças, né? E aí a gente pergunta, então como é que ocorreu a evolução humana? Acredita-se que os primeiros hominídeos, linhagem Homo, evoluíram de um ancestral comum entre os grandes primatas de hoje, que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás. Aí você vai dizer para mim, Cláudia, a gente evoluiu do macaco, né? Porque tem pessoas que questionam isso, como se nós tivéssemos dado um salto. A gente era um chimpanzé ontem e hoje a gente é humano. Não é assim, não foi assim que se deu. Ele diz aqui, né,
E a ciência mostra hoje, né, através da evolução do cérebro e tudo mais, como que a coisa foi se dando. Foi um crescendo. E aí evoluiu de um ancestral comum entre os grandes primatas de hoje e que viveu lá há 8, 6 milhões de anos atrás. E aí, isso é como a ciência diz que houve. Aí eu fui lá na Gênese e Kardec tem lá um item, lá no item 15, que ele fala hipótese sobre a origem do corpo humano. Lembrando que Kardec foi contemporâneo de Darwin, né? Darwin já estava lá no estudo da evolução das espécies e tal. E aí Kardec, ele fala com naturalidade dessa questão de nós termos vindo dos macacos, né? De alguma forma termos a origem ali. E ele diz o seguinte, olha atenção, fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese. Então ele está trazendo a coisa ainda no nível da teoria. De modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o macaco. Então, o que Kardec traz nesse item? Eu achei interessante. O que ele quer dizer, será que evoluiu realmente? Ele não está dizendo ali que o espírito, como nós entendemos, o princípio espiritual, como nós entendemos, inteligente, habitou ali o macaco e dali a gente evoluiu. Não foi isso. Houve um processo. A gente foi num processo evolutivo até que o espírito pudesse, então, envergar esse corpo físico que atendia à necessidade do seu progresso. Ok até aí? Sugiro também dar uma aprofundada, mas eu achei legal que ele traz isso, né, como uma hipótese que hoje a gente já vê aí bem adiantada. Bom, e aí, como eu falei para você, tem essa questão da diversidade das raças, né, que a gente também tem que tratar. E aí ele diz, Kardec pergunta, o homem surgiu em muitos pontos do globo? E os espíritos respondem que sim, e em épocas várias, que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, a gente sabe hoje, né, que a primeira notícia que nós temos, que o homem nascido na África, ele caminhou e foi se deslocando por diversos pontos, ainda na época que os continentes ainda tinham união, e eles foram caminhando. Saindo daquele clima mais quente, foram caminhando para o norte. O norte era muito frio, então o organismo teve que se adaptar a essas condições. E daí foram se modificando, e foram se misturando e criando, né, as novas, essa diversidade de raças aqui. Faz sentido isso, gente? Eu acho que é legal a gente, né, pensar, faz muito sentido. E isso, ó, lá em 1857, Kardec raciocinando. E aí, ele pergunta também ainda, na questão 53, aos espíritos, estas diferenças constituem espécies distintas? Então, o fato de nós sermos diversos, de nós nascermos aqui no Brasil, nascermos no Japão, nascermos na Noruega, nascermos nos Estados Unidos da América, faz com que nós sejamos espécies distintas? Espécies distintas? Isso faz? Não, certamente que não, olha lá. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, quer dizer, quando uma árvore dá um fruto lá, e o fruto saiu daquela árvore, mas ele é um pouquinho diferente, ele deixa de ser o fruto? Não. Então, somos todos, né? O que é mais importante que nós precisamos realmente compreender, somos todos filhos de Deus, somos todos da mesma espécie. E aí a gente entra no pluralidade dos mundos, que eu já estou super atrasada.
E aí ele diz lá, no item 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí a página que minha companheira trouxe, né, tão bonita, do universo, quando ela começou a ler, eu falei, gente, que coisa impressionante. São habitados todos esses globos? Aí os espíritos respondem que sim, e que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Vocês conhecem alguém que pensa isso? Que só nós que existimos aqui? Enfim, existem muitos que ainda pensam assim, né? E aí os espíritos dizem que o orgulho, e isso é motivado, né, pelo orgulho e pela vaidade, julgam que só para eles criou Deus o universo. E a gente pensar que essa imensidão possa ser habitado somente nós, somente a Terra, um planetinha desse tamaninho, não dá, né, para a gente pensar que isso é verdadeiro. Mas Kardec vai lá, ainda pergunta mais. Aí ele diz, é a mesma constituição física nos diferentes globos? Então, nós aqui podemos viver nos outros planetas com essa característica que nós temos, com essa característica física que nós temos? E os espíritos respondem, não, de modo algum se assemelham. E isso é crucial para a gente entender por que as pesquisas mandam sonda, mandam não sei o quê, e não vem vida nos outros planetas. Qual o tipo de vida que estão procurando? Como a nossa, igual a nossa, como nós. E não necessariamente vai ser desse jeito, né? Agora, é um negócio difícil da gente compreender, mas está aí na grandeza divina. E aí ele diz, então, que a constituição física não é a mesma. E a gente vai entender por que não é. Puxa, desconfigurou, desculpe. Aí, na questão 57, ele pergunta assim, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, isso a gente sabe, a Terra tem uma característica, né? Marte tem outra, Júpiter tem outra, e por aí. Isso para falar só da nossa Via Láctea, né? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Ora, se a atmosfera é diferente, se tudo é diferente, tal, né, é meio que óbvio. Então, os espíritos respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Então, da mesma forma, os habitantes desses outros planetas, eles são feitos para viverem nessa condição, na condição atmosférica daquele local. E aí eu fui lá no livro Consolador de Emmanuel, e na questão 77, eles fazem a seguinte pergunta para Emmanuel. A humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Quer dizer, foi a mesma pergunta, né, que Kardec fez lá para os espíritos, eles fizeram para Emmanuel. Aí ele responde, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo, que foi isso aqui que eu falei. Então, cada planeta tem a sua lei, a lei que rege ali. Então, diante disso, é impossível, né, que a expressão física seja igual. Mas ele complementa, ele diz, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Ou seja, para além dessa questão que a gente comentou sobre o fato de sermos todos filhos de Deus aqui na Terra, não há diferença, somos todos da mesma espécie, não deveria haver diferença, da mesma forma devemos pensar pelos nossos irmãos que habitam outros globos. Por quê? São nossos irmãos também, porque também são filhos de Deus. Aí eu me lembro dos filmes, né, de extraterrestres que mostram os ETs, tudo. Aí a gente fica, né? A gente acredita que não seja dessa forma, obviamente, que tenhamos mais ou menos as mesmas características. Mas, se não tivermos, são filhos de Deus, devemos amá-los também da mesma forma. Então, não é para causar tanta estranheza assim. Porque se a gente se deparar um dia, né, com um extraterreno e ele não tiver o nosso aspecto, você vai sair correndo, vai dizer que tem que matar? Não, são filhos de Deus, são criações divinas também, né? E aí, na questão 75,
eles perguntam a Emmanuel também, na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Então, se eu amanhã for reencarnar, não for reencarnar aqui na Terra, for reencarnar em outro planeta, eu vou ter que me adaptar às condições fluídicas desse orbe? Emmanuel responde, esse é o imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. E é por isso que nós, que somos aqui do planeta de provas e expiações, não podemos visitar planetas mais adiantados. A nossa estrutura não comporta, não temos ainda condição para experimentar essa vivência. Então, não tem condição, mesmo em espíritos. Alguns espíritos receberam essa permissão, foram em algum outro, né? Mas, envergando esse corpo físico, não podemos, tá certo? Então, é necessário que a gente se adapte às condições fluídicas daquele planeta que nós vamos habitar. E aí, já caminhando para o nosso final, a gente traz essa observação de Kardec, né, que está lá no finalzinho, no último item, na questão 59, que fala sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E aí Kardec diz o seguinte, que os povos hão formado ideias muito divergentes a respeito da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Isso aqui é muito importante a gente registrar. Então, era o que eles tinham. Quando a gente diz, né, porque o selvagem, lá no meio da mata, ele diz que trovão, tal. É isso, era o que eles tinham lá na época, para poder... Então, é dessa forma, com as luzes que eles tinham, que eles foram formando essas ideias. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, quer dizer, as respostas que foram dadas a Kardec nesse capítulo confirmavam o que aqueles homens daquela época já acreditavam. E aí ele complementa, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então, nós devemos simplesmente ignorar esse conhecimento, essa cultura porque Adão é... Não, isso faz parte da nossa evolução, mas a gente deve ter olhos de ver. Isso foi bom para a gente numa determinada fase da nossa evolução. Hoje em dia, a ciência já nos mostra que não é dessa forma, né? E aí eu trago essa imagem, que é muito pertinente para elas, que estão vendo pela primeira vez, que eu achei um barato. Porque, assim, são questões que, às vezes, a gente fica assim, não entendi. Ah, entendi. Mentira, não entendi. Eu definitivamente entendi nada. Quer dizer, a gente precisa, de fato, aprofundar, né, conhecer, se debruçar sobre as obras, para a gente poder levantar o véu, como disse lá na questão 18. Né? É importante que a gente vá, no processo evolutivo, construindo novos conhecimentos e deixando, né, essa menininha aqui com essa carinha de dúvida, substituindo ela por uma que, não, agora eu sei, agora eu estou entendendo tudo. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ai, boa noite a todos. Tá ligado? Tá ligado? E, com certeza, todos nós aqui fizemos a escolha certa. E vamos nos preparar agora para as nossas orações. Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz rogarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste dia de amor. Dizer ao Senhor
uma bênção pro meu coração. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste dia de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. E aqui chegamos, de acordo com a nossa escolha, com a nossa força de vontade. Recebemos um conteúdo maravilhoso, né, de aprimoramento para todos nós. E agora vem o calor do Cristo, os irmãos iluminados que nos recebem a cada vez que a gente chega aqui, fortalecido pela nossa escolha. E ficamos felizes quando a gente escolhe bem aquilo que faz bem para a gente. Então vamos às nossas orações, porque muita gente, acho que a maioria de todos colocaram seus pedidos, suas orações nas caixinhas, ou aquelas que já estão na nossa mente. Então vamos todos agora perceber que Jesus está aqui, continua aqui, perto de todos nós, e vamos fazer as nossas preces. Aqueles que já estiveram aqui conosco, mas pela vontade da espiritualidade de Deus, cumpriram a sua missão e foram viajar, né? Para se preparar para novas experiências aqui na Terra, e que eles sejam envolvidos em muita luz. Desejamos a todos muita paz e uma caminhada de estudo para um novo retornar à pátria da Terra. Não é isso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Agora vamos às visitas médicas. Todos nós aqui da Terra, né, precisamos sempre de um aconchego, de um carinho, na medida em que a gente tem alguma coisa a acertar no nosso corpo físico. E os pedidos que estão na nossa caixinha de visita médica receberão agora, do plano espiritual, o carinho, o remédio que estiver precisando para se recompor. Não é isso? Vamos imaginar a gente no Lago de Genezaré. E nessa visita médica, eu quero pedir para a nossa querida Solange, dirigente da casa, que está cuidando do sistema circulatório dela, no Hospital Pan-Americano, quarto 225, Tijuca, fazendo os exames, mas ela está ótima, maravilhosa. Manda um beijo para todos. E vamos pedir por todos nós aqui também. Espera aí, só um instantinho. Certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré.
Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Com certeza, essa água que nos banhou vai fazer a diferença em nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo físico. Assim seja. E para terminar, temos as nossas... Acho que é só isso. E nesse momento, tem que fazer a prece pelos desencarnados. Está esquecendo. Então, vamos pensar, né, os nossos entes que já se foram, e pedir a Deus por eles, que recebam muita luz, muita paz, que estejam caminhando em direção da sua perfeição, né? Onde quer que estejam, estão sendo abraçados, pegos no colo e fortalecidos, em nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Agora chegou a hora do passe, tá? Vão ser chamados direitinho, até a próxima segunda, fiquem bem e aguardem.